Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nos altos céus e na terra paz aos homens. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Ótima quinta-feira para você. Hoje é 30 de outubro. Estamos começando mais um dia, mais uma jornada, apresentando e colocando a nossa vida diante de Deus, diante daquele de fato que pode todas as coisas. E a melhor forma de começar é ouvindo a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 13, do 31 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns dos fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho hoje a gente vê a força, a coragem, a ousadia de Jesus. Jesus que diante da ameaça, onde os fariseus se aproximam dele, diz: Vai embora, porque Herodes quer te matar. E Jesus, como ele nos ensina também, a não temermos aqueles que podem matar o corpo. Jesus nos ensina de fato a gente temer aquele que não mata o corpo, mas que de fato leva a nossa alma para o inferno. Jesus nos ensina a temermos não aquele que mata o corpo, mas aquele que perde a nossa alma, que perde a nossa salvação. Por isso que mesmo sendo ameaçado, mandado embora, Jesus insiste e diz: Eu preciso ficar, eu preciso continuar curando, expulsando demônios, hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E aqui ele já faz essa menção tão bela do terceiro dia, que todos nós sabemos e que reconhecemos, que é a sua ressurreição. Ele vai ser entregue, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Por isso que Jesus diz: Ide dizer a essa raposa. E aqui a gente vê como Jesus está bravo, né? Chama Herodes aqui de raposa. Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. É tão lindo isso, porque o trabalho dele vai ser concluído, vai ser terminado
com a sua ressurreição, nada pode o parar. E aí, nessa continuidade, ele ainda diz: eu preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque eu vou para Jerusalém. E ele já prepara, né? Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. E a gente percebe aqui que Jesus, ele sabia que estava se aproximando a sua hora. Se Jesus fosse um covarde, um medroso, ele não iria para Jerusalém naquele momento. Ele sabia que tudo estava ali armado, preparado, a armadilha pronta para condená-lo. Mas ele é fiel à sua missão, ele é fiel aos seus valores, ele é fiel ao seu propósito de vida. E eu pergunto para você, você também é fiel ao teu propósito? Eu não lembro quem, mas tem uma pessoa que fala algo interessante sobre isso, que ele diz: se você não tem uma causa para morrer, você não tem um motivo para viver. Por que causa você morreria? Você estaria disposto para entregar a tua vida pela tua família? Você estaria disposto a entregar a tua vida pelo teu casamento, pelo teu filho? Pelo que você estaria disposto a se sacrificar, a se entregar? E aqui mostra Jesus com uma clareza tão grande de um sentido de vida, de um propósito muito bem definido, ao ponto de não temer a ameaça da morte. E eu falo isso porque hoje as pessoas estão temendo não a morte. As pessoas temem uma rejeição, as pessoas estão com medo de uma crítica, de um olhar indiferente, de alguém me julgar, de alguém me criticar, de alguém olhar feio para mim, de alguém me chamar de fanático, me chamar de religioso, me chamar disso, me chamar daquilo. Eu tenho medo, eu tenho vergonha de tantas coisas pequenas. E Jesus, como mestre, nos mostra que ele não tem medo nem de morrer. Nem de morrer ele tem medo. E aqui é justamente um ponto forte para nós, né? Não temermos, não sentirmos medo. E eu quero concluir essa reflexão com um desabafo de Jesus. Aqui está se aproximando, né? Ele já ameaçado de morte. E no versículo 34, ele fala aqui uma das coisas que eu acredito mais bonitas, né? O final desse versículo. Ele diz, primeiro ele diz uma palavra forte, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A pior coisa que tem é você ajudar quem não quer ser ajudado. E aí Jesus diz aqui, ele continua: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, os filhos de Jerusalém, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Olha que expressão de ternura, de amor, de afeto. Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, eu quis reunir essa geração nos meus braços. Aqui revela o Pai rico em misericórdia, que abraça, que acolhe. Quantas vezes eu quis acolher vocês perto de mim, do mesmo jeito que uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. E finaliza dizendo: mas tu não quisestes. A vontade de Jesus é acolher, é abraçar, é perdoar, é trazer para perto como uma galinha traz os pintinhos. Essa é a vontade de Deus. Mas tu
não quisestes. Tu não quisestes. E porque você não quis, ele continua dizendo: eis que a vossa casa ficará abandonada. Essa casa será destruída. Essa casa será transformada numa ruína, porque ela não aceitou, porque ela não se permitiu ser como um pintinho debaixo das asas do Senhor. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa acolher essa palavra e essa palavra possa vir no nosso coração como um convite para a gente se permitir ser pintinho debaixo dessas asas, ser pequeno, ser servo, que a gente possa se permitir, na nossa humildade, reconhecer que não somos nada sem Deus e suplicar a sua presença. Por isso que nós encerramos dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã.